primeiro dia. Eu já tive o prazer de estar aqui com os irmãos. E eu preciso honrar a profeta de Deus, a pastora Silvana. Um dia a pastora Silvana foi na nossa igreja levar uma palavra lá. E quando terminou, eu dei uma carona a ela. Eu tenho uma caminhonetezinha Ranger que só andava pela misericórdia de Deus. E ela disse: vamos passar ali na lanchonete, vamos pegar um lanche e levar para casa. Vamos. E paramos na lanchonete ali na Alberto Maranhão, ali perto da estação do trem, ali da linha do trem. Eu fiquei na caminhonete, ela também, o rapaz trouxe o lanche que ela já havia encomendado. Ela olhou para mim e disse: não, Chico, Deus está me mostrando que você é um carro novo. E o carro é preto. E é bonito. Eu disse: eu recebo em nome de Jesus. Para o meu Deus, nada é impossível. Recebo. E eu há muito tempo paquerava com um carro desse, mas dinheiro para comprar não tinha. E uma pessoa tinha uma dívida comigo e todo mundo achava que eu não receberia essa dívida. Todo mundo dizia: você vai receber, não, está pertinho. Ela falou assim: quase 3 anos. E não é que Deus honrou a profeta dele, mandou aquele carro ali na porta, aquele carro lá da rua, mandou o carro preto da cor que ela disse, carro novo, carro de luxo, honrando o que a profeta disse. A pessoa que me devia, eu não tinha condição de pagar, mas a pessoa que me devia, em livre espontânea vontade, Deus incomodou essa pessoa. E ela ofereceu o carro: você recebe esse carro na dívida? Eu disse: é de Deus. Pode deixar aqui que é de Deus. Eu glória. Deus honra os profetas, Deus é fiel. Meus irmãos, hoje está fazendo 21 dias que nós sepultamos o meu pai. Meu pai chamava-se José Correia Silva, foi relojoeiro muitos anos em Mossoró, mas estava morando aqui há pouco mais de 7 anos, pois ele viveu grande parte de sua vida em Porangatu, no estado de Goiás, onde eu morava antes de vir para cá. E meu pai fumou durante 52 anos e acabou com os pulmões dele. E ele morreu aos 86 anos, lá na UTI do Hospital Tarcísio Maia. Ora, por que eu estou contando isso para os irmãos? Eu estou contando porque há alegria no meu coração por ter sepultado meu pai da forma como foi sepultado. Eu nasci num lar onde meu pai era ateu. Ouvi centenas de vezes meu pai, eu crescendo e ouvindo ele dizer: não existe Deus. O homem é igual a barata, um jumento, um cachorro, um cavalo. Morreu, acabou, não tem isso. E minha mãe, muito religiosa, mas também muito idólatra, cheia de imagens, de quadros de santos. Ela foi 20 anos, por mais de 20 anos, presidente da Legião de Maria, Dona Maria Isaura Oliveira, chamada de Lourinha, Dona Lourinha, ali da Ilha de Santa Luzia. Nós moramos ali praticamente a vida toda, só depois que eu fui para Goiás, no ano de 77, e voltei no ano de 96 para cá. Eu fui criado desse lado. E muitas vezes eu me prostrei diante de não uma imagem, mas de um quadro de São Francisco, porque quando eu fui para Goiás, não conhecia a palavra de Deus. E minha mãe disse: meu filho, leve o seu protetor. E eu fui me prostrar diante daquele homem que não podia fazer nada, nem por ele, nem por mim. Aquela imagem não fala, que não vê, que não escuta, que não alma e não tem sentimentos. Mas um dia eu conheci a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus, há 20 anos atrás, meu pai aceitou Jesus de joelhos, confessando Jesus como seu Salvador. Glórias a Deus. E nos últimos dias de sua vida, que foram dias de muito sofrimento, de muita dor, ele dizia: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, me tira logo, ameniza o sofrimento meu e dos meus filhos, porque ele via que a gente sofria. E no último dia, antes de levar ele para o hospital, eu muito preocupado com ele, ele viu que eu estava preocupado. Ele disse: meu filho, não se preocupe não, a minha vida está nas mãos de Jesus. Ele faça de mim o que ele quiser. E eu glorifiquei a Deus no meu canal. Senhor, obrigado. Como seria triste para mim, conhecendo um pouco da palavra de Deus, ver meu pai morrer sem ter a sua salvação. E essa semana aconteceu um negócio interessante. Eu estava passando no cemitério ali, no centro, e ele foi sepultado ali, e me dava aquela tristeza de saber que o corpo dele estava ali. E quando foi agora, na segunda-feira, eu estava passando ali 4 horas da tarde, e veio aquele sentimento em mim, ao mesmo tempo veio uma voz que falou fundo do meu coração: não fique triste, ele não está aí. E ele realmente não está aí. Ele dorme em Cristo, ele aguarda a ressurreição e vai estar com o Senhor, porque ele conhecia a palavra, ele gostava de ler a Bíblia. Eu
Se a conquista for através de Cristo, nosso Deus, ela se torna uma conquista eterna. Quando você ganha, é Deus que dá, e que Deus dá, ninguém toma. Se a conquista é do mundo, às vezes você recebe de manhã e o diabo lhe cobra de tarde. Mas quando é Deus que lhe dá, não há ninguém que possa tomar. E eu quero começar, irmãos, falando no livro 1 João. Vamos abrir para a gente ler. Antes de vir para cá, eu pedi a Deus: Senhor, coloca na minha boca as palavras que teus servos e servas precisam ouvir, Senhor. O teu povo não foi ali para ouvir o homem, não foi ali para ouvir o homem, sim o teu Santo Espírito. O teu povo está carente de ouvir a tua voz, de receber em seus corações as suas estratégias, que o Senhor possa ensinar a cada um o caminho certo para conseguir as vitórias e conquistas da vida. 1 João capítulo 5. Eu quero mencionar aqui alguns versículos para depois fazer uma explanação. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí eu vou falar rapidamente, os irmãos não precisam procurar. Nós vamos lá para Josué 6. Antes eu quero dizer que em Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito que o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na obra do Senhor pela sua existência. Deus não gosta de quem recua, Deus não gosta de quem duvida. Deus abençoa aqueles que creem e caminham. Glória a Deus. Josué capítulo 6, versículo 20. Josué 6, 20 diz assim a santa e poderosa palavra do nosso Deus: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande voz, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glória a Deus. Podem sentar. Essa foi uma das grandes vitórias do povo de Deus. Por que grande vitória? Era a entrada na primeira cidade da terra prometida. No meio daquele povo de Israel se encontrava ali aqueles que saíram do Egito e duvidaram e murmuraram, somente Josué e Caleb. Josué, pela sua fidelidade a Moisés, pela sua fidelidade e fé em Deus, ele foi escolhido para suceder Moisés, o maior profeta de toda a Escritura Sagrada, o homem que recebeu a maior missão. Dirigiu uma família com poucos filhos, dirigiu uma igreja, pastora Silvana, com poucos membros, tem seus problemas. Imagine caminhar para o deserto com mais de 2 milhões de pessoas, sabendo que a água poderia acabar, que a fome poderia chegar, que a murmuração viria, como realmente veio. E Moisés chegou até querer entregar a sua missão. Mas antes aqui, voltamos ao texto, antes aqui, desse momento em que as muralhas ruíram, caíram, é preciso dizer que, segundo os estudiosos, havia 2 muralhas. Havia uma muralha onde estava construída a casa de Raabe, que tinha entre 3,5 metros e 4 metros de largura, e tinha 9,5 metros de altura. E havia uma outra muralha de contenção aí. Só que aí a história conta que aquela muralha era feita porque o único lugar vulnerável de Jericó era os portões. Por que aquela muralha tão larga? Porque naquela época a estratégia dos homens se defenderem, quando o exército inimigo vinha, eles pegavam enormes tocos, muitos homens faziam carreira e batiam nos portões. Nós já vimos esse filme, né? Batiam nos portões para arrebentar os portões. E Jericó, para se proteger, tinha suas carroças levando grandes recipientes feitos de cobre, cheio de azeite quente, e jogava isso sobre os soldados lá embaixo. Mas antes disso, vamos voltar antes do Jordão. Por que as muralhas ruíram? Por que as muralhas caíram? Por que diante dos olhos humanos era impossível aquelas muralhas serem destruídas? O que houve antes? O que aconteceu antes?
no Jordão. Certamente ele esperava de Deus uma estratégia. Ele queria de Deus uma forma para vencer, para passar. Ele sabia o que ia acontecer. Ele já tinha visto muitas obras divinas. O povo estava se alimentando de maná ainda do céu. E Josué aguardava. Quando Deus deu a ordem, manda os sacerdotes pegar a arca da aliança e marchar para o Jordão. E quando eles chegarem lá, o rio vai se abrir. E a Bíblia, a palavra santa, diz que o rio Jordão naqueles dias estava cheio em todas as suas ribanceiras. Era um período de chuva e estava o rio transbordando. Era impossível passar a nada com aquela quantidade de gente, com aquela quantidade de animais, com as armas que eles tinham. Era impossível com as crianças, com os idosos. Mas quando os sacerdotes pegaram a arca, que representava a presença de Deus na vida deles, o rio se abriu. É interessante lembrar disso. A presença de Deus abre os rios de nossas vidas. A presença de Deus nos faz forte em meio às tempestades, às dificuldades da vida. E os sacerdotes conduziram aquela arca, passaram ali. E Deus ordenou a Josué que escolhesse de cada tribo um homem, e que por onde passassem os sacerdotes, dali de onde os seus pés haviam pisado, tirassem pedras para erguer o memorial em Gilgal. E que aquele memorial seria para quando os filhos dele perguntar: pai, por que todas essas pedras? Porque um dia Deus operou um milagre grande na nossa vida. Ele abriu o rio Jordão e passamos a pés enxutos. Mas Josué, temente, obediente, o principal segredo de sabedoria é ser obediente a Deus, estar debaixo da potentosa mão de Deus. Josué, ele mesmo tirou 12 pedras. E a Bíblia diz que ele ergueu o memorial a Deus também, só que dentro do rio. Por que Josué ergueu esse memorial dentro do rio? E o outro como Deus mandou? Porque naquele instante que ele ergueu aquele memorial dentro do rio, Josué estava simbolizando ali naquele instante que Deus havia apagado todos os pecados do passado. Assim como a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, os pecados daquele povo foi jogado no fundo daquele rio. E Josué fez isso por gratidão a Deus, na certeza que todos os pecados seriam perdoados, na certeza que ele tinha à frente grandes muralhas, porque os espias já tinham visto, já tinham dito a ele a situação que estava lá. Ele sabia que havia grandes muralhas. E quando Josué passou o rio Jordão, o que foi que ele fez? Ele circuncidou o povo, amolou as facas e circuncidou o povo. O prepúcio daqueles homens foi cortado, simbolizando o quê? Compromisso com Deus, a aliança com Deus. A aliança era renovada. Aquele povo voltava a ter a presença de Deus, os milagres de Deus em sua vida. E pela frente havia uma grande batalha, que eram aquelas muralhas, e o exército a ser destruído. Não eram só as muralhas não, Jericó tinha um exército poderoso. Os soldados perseguiram os espias. Se tivessem pego eles, tinham matado. Mas no entanto, essa obediência de Josué em cumprir o que Deus mandou, para circuncidar os homens, para refazer a aliança, para colocar nos homens um sinal de que eles eram de Deus, de Jeová, que ele pertenciam a Yahvé, o Deus da guerra, o Deus da vitória, o Deus todo-poderoso. E ele assim o fez. E no capítulo 5 diz que eis que um anjo com a espada desembanhada. Naquele instante, a simbolizava Jesus pré-encarnado com a espada fora da bainha, pronto para a batalha, pronto para a guerra. E Josué na hora se confundiu. Ele sabia que a qualquer momento o exército lá de Jericó poderia também atacar eles. E quando o anjo apareceu, foi que Josué disse: quem és tu? É dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele já estava pronto para enfrentar aquele anjo. E o anjo disse: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Josué se prostrou em terra e começou a chorar e adorar. E Josué naquela hora, a sua submissão, a certeza de que só Deus poderia fazer. Naquela hora ele sabia: o comando não é mais meu, o comando é dele. Ele veio trazer a estratégia, ele veio trazer a forma como eu devo vencer essas muralhas e conquistar a terra prometida. E naquele instante, prostrado no chão, com o rosto em terra, o que foi que ele disse? O que diz meu Senhor a teu servo? Ele queria receber de Deus a estratégia, a palavra de vitória. Ele não queria nada, ele sabia que ele era incapaz, como homem ele era incapaz.
Santo, porque Jesus está aqui esta noite. O Cristo dos Exércitos, o Senhor está aqui, sondando cada coração, ouvindo cada oração. A sua lágrima, não é o motivo da sua lágrima, é uma carta escrita para Deus. Glória a Deus, aleluia. Veio a ordem, veio a estratégia para circular aquelas muralhas. 6 dias. É interessante que a Bíblia diz que durante os 6 dias eles deram apenas uma volta, mas no 7º dia foram 7 voltas. Como Deus é detalhista, está vendo os detalhes de Deus? Pega a Arca da Aliança, caminha para o Jordão, ele vai se abrir, erga o memorial, circuncide os homens, quer dizer, purifique eles, santifique, porque são guerreiros que estão a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Tem que estar santificado, eles vindo para a batalha, tem que estar santificado. A preparação de Deus, e no 7º dia vocês vão tocar as buzinas, sacerdotes, 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 chifres, buzinas feitas de chifres, carneiro, 7 sacerdotes, 7 voltas, tocar as buzinas. E depois o povo vai gritar. O povo de Deus tinha que gritar. Eu acho que é por isso que o crente é tão barulhento. É por isso que o crente ganha tanta coisa no grito. Pense numa raça que ganha coisa no grito. Quando o inimigo vem com uma dificuldade na frente dele, ele dá logo um grito. Oh, glória a Deus, estou passando pela prova e dando glórias a Deus. Aleluia. E as muralhas vão cair. Essa confiança, essa fé que nós temos que ter, que não importa o tamanho das nossas dificuldades, não importa o tamanho das nossas angústias, a dúvida em nosso coração não pode existir. Você sente a presença de Deus, você sente a presença do Espírito Santo. Então por que duvidar que Deus está no controle da tua vida? Por que duvidar que os teus sonhos não morreram, que os sonhos que Deus tem para você irão se realizar, custe o que custar? Por que duvidar que Deus te ama de uma tal maneira que dará nações pela tua vida? Por que duvidar que um dia Jesus veio à cruz e nela morreu, mostrou o grande, imenso, incomparável e insondável amor do nosso Deus por cada um de nós? Glórias a Deus, aleluia. A maior muralha que o servo de Deus, glória a Deus, a maior muralha que um servo de Deus ou uma serva de Deus pode erguer é não acreditar em Deus, é estar passando pela dificuldade, é o filho nas drogas, é o marido no mundo, é a filha solta no mundo, é as dívidas, é a doença, é a enfermidade, é o desamor dentro de casa, é a desarmonia. Um crente, quando vê a sua casa desarrumada, ele fica triste, ele fica abalado. Por que, Senhor? Por quê? Por que eu tenho que estar passando por isso? E às vezes a sua fé é abalada. E quando a sua fé é abalada, você ergue a maior de todas as muralhas diante de você. Naquele momento ali que você passa a duvidar que Deus é incapaz de resolver o seu problema, você está dizendo também que Jesus, Senhor, teu sacrifício não foi suficiente para que eu possa crer em Ti. A coroa de espinhos, os cravos, a tua dor, o teu sofrimento, a tua doação não é suficiente para que eu possa crer em Ti. A nossa fé, nós temos que pedir a Deus, que a dá abundantemente a quem pede. Senhor, minha fé é pouca, mas aumenta a minha fé. Me faz crer em Ti. O crente, quando recebe a notícia ruim, ele deve dizer: o Senhor está no controle. O Senhor sabe todas as coisas. Um dia eu ia para buscar Gabriel, meu filho, na escola, para dar notícia triste para ele. Uma tia dele havia falecido. Na verdade, casada com um tio dele, mas era tido como uma pessoa muito amada por nós. Eu cheguei na porta do colégio para pegar ele. Eu disse: que notícia é ruim, da pessoa na hora da escola, uma criança. Naquela hora o telefone tocou. Eu chamei ele, deixa ele na escola. E eu fui saindo muito triste ali na leste-oeste. Eu estava na conversa, eu fui saindo muito triste ali. Quando eu peguei a estrada, passou a caminhonete na minha frente. E escrito bem grande atrás: Deus está no controle. Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nem a morte, que é a maior inimiga, nem a morte,
santos. Até nesse momento de extrema dor e de eterna despedida, que parece eterna, mas não é, Deus diz: a alegria no Senhor pela morte dos seus santos. Quando o crente morre, uma crente, a alegria nos céus. É uma colheita feita na hora certa. Foi o que aconteceu com meu pai. Mas aí Deus preparou Josué, dando mais ordens a ele. Ao entrar em Jericó, não permite que nenhum homem dos exércitos, e eram milhares, pegue nada de lá, a não ser o ouro e a prata. Nenhum pertence. Aquele povo lá era um povo idólatra, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que não tinha compromisso com o Deus da Bíblia, com o Deus de Israel, com o nosso Deus. E Deus não queria que ninguém pegasse nada dali para não trazer maldição para dentro do arraial de Israel. Mandou que homens fossem ali na casa de Raabe e retirassem Raabe dali, ela e quem estivesse com ela, seus pais, seus familiares, as pessoas que estivessem na casa dela. Aquela casa estava sinalizada. E ali uma tropa invadiu primeiro, a outra tropa logo em seguida entrou lá, tirou Raabe. Vamos sair, porque o que tiver aí vai ser tudo cortado com a espada. É ordem do Senhor. Venha, tiraram eles. E todos caíram. E Deus tinha prometido que daria na mão de Josué todos os valentes de guerra daquela cidade de Jericó, que realmente aconteceu. Antes, o que foi que Raabe disse? Raabe sabia da existência do Deus de Israel. Ela confessou aos espias que eles estavam com medo. Nós estamos com medo, porque o seu Deus abriu o mar vermelho, porque o seu Deus opera milagres e maravilhas. É um Deus de poder, o verdadeiro, único Deus. E ajudou aqueles homens, por acreditar que aquele era o único e verdadeiro Deus, e não se prostrar diante dos deuses de Jericó. Raabe salvou a sua vida, mesmo sendo ela uma prostituta. E não só salvou a sua vida, como ela teve a honra de vir fazer parte da genealogia de Cristo, do Filho de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aquela mulher compreendeu. É isso que nós temos que compreender. Que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos colocando na frente de Deus os nossos problemas, depositando nos pés de Jesus as nossas angústias e dificuldades, não tem por que temer, irmão. A vitória é certa. O nosso Deus não perde, não empata, somente ganha. Mostra na Bíblia uma derrota. Não existe. A derrota que existe foi o próprio Josué e o povo que sofreu contra o governo de Ai, porque não houve uma consulta. Ele recebeu estratégia para tomar Jericó, mas não consultou Deus sobre Ai. Um exército muito menor, desprotegido, venceu Israel. Mas na segunda batalha contra Ai, ele já tinha se arrependido, já tinha pedido a Deus a estratégia, e novamente ele venceu aquela guerra. Isso quer dizer o quê? Que nós que somos crentes só vamos conseguir vencer as batalhas, derrubar as muralhas, caminhar sobre as águas, abrir os jordões de nossas vidas, se a nossa fé em Deus for suficiente para a presença dele ficar constantemente dentro do nosso viver. Glória a Deus, aleluia. Fé, crer, é o que derruba muralhas, é o que traz conquistas para a sua vida. Ah, meu filho está desempregado. Como está difícil. A minha vida está isso, naquele dia.
Mas eu não consigo a felicidade dessa irmãzinha que mora do lado aqui. Aleluia. Que alegria é essa que ela tem? É o que vai de cabeça erguida. O mundo não tem que dar ao crente. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Que é uma grande verdade. O crente não pode se prender ao mundo, porque o mundo é cheio de pecados. Um beijo gay na televisão, o mundo absurdo. E o crente deve evitar até de assistir essas coisas. Um navio enorme, grande, simbolizando um crente poderoso em oração, em louvor, um crente que está diante de Deus. Esse navio, se furar o casco dele, um buraquinho, e não vai tapar, ele vai a pique, ele afunda. Assim é a nossa vida, a nossa vida espiritual. Se a gente começar a permitir que pequenas coisas entrem na nossa vida, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e um dia, se Deus tiver misericórdia, a gente vai abrir. Por que está acontecendo isso? Porque o povo de Deus tem se santificado. Eu glorifico a Deus, irmãos. Eu fui radialista há muitos anos aqui em Mossoró, fui 8 anos em Goiás, mais de 20. Trabalho com propaganda. Tem um carro de som de Deus, meu não dele, eu dou um conto para ele. Mas hoje eu não consigo ouvir uma música do mundo. Meu carro só tem música evangélica, pregações, não consigo ouvir. E muitas pessoas do mundo estão pedindo propaganda em suas lojas com hinos evangélicos. Sabe o que é isso? É a boca dos crentes pregando o evangelho para ele. É a palavra de Deus com a semente que não pode ser depositada no coração deles. E eles começam gostando das músicas. E assim como aquela água que pode levar a pique um grande navio, a palavra de Deus derruba um grande pecador e ergue o Filho de Deus. Aleluia! Deus faz isso. É por isso que na nossa casa, com aquele ente querido que nós gostaríamos de ter na igreja de Deus, devemos ouvir a palavra em voz alta para que ele escute. Ele está lá no quartinho ali. Tem gente que quando você chega, queria ler para você, não, cadê o ofício? Então não vai nem lá. Então você abre aqui, e as muralhas de Jericó caíram, todo o povo gritou e as buzinas foram tocadas. Aí começa a ouvir. Quando ele começa a ouvir, o que acontece? O coração dele começa a ser inundado com a luz. E onde a luz entra, não há trevas. E a luz de Jesus, que é a mais resplandecente das luzes. Ele é o sol da justiça. Onde ele entra, as trevas saem, o pecado, o demônio bate em retirada e aquela pessoa é liberta dos seus maiores pecados. Por isso que a boca do crente da crente tem que ser uma boca que vai profetizar vitória para a sua vida e para a vida dos seus, para a vida da sua igreja. Porque quando você profetiza, acontece. Se aquele povo em Jericó não tivesse gritado, ele não teria alcançado aquela grande conquista. Foi o grito. As buzinas foram tocadas só para avisar a hora do grito. Os homens de Deus estavam ali tocando aquelas buzinas, os sacerdotes, e o povo começou a gritar. Dá para imaginar qual era o grito? Alguém pode pensar, que grito é esse? Que grito é esse que derrubou as muralhas? A Bíblia não diz especificamente qual grito. Afinal de contas, havia mais de 2 milhões de pessoas ali. Qual foi o grito? Eu imagino que eles gritaram: glória a Deus nas alturas, o céu e a terra proclamam a sua glória, Senhor, e as muralhas ruirão. Eles profetizaram e as muralhas não tem tudo ao chão. Quando você profetiza, Deus faz. Quando você profetiza, Deus realiza. Levante a sua mão direita assim, vou profetizar em nome do poderoso sangue do Cordeiro de Deus, em nome do poder que há na palavra de Deus, em nome do poder que há no nome que tem todo o poder do universo, Jesus, o nosso Salvador. Senhor, aqui na tua igreja, Senhor, existem muitas pessoas assim como eu, que estão necessitadas de ter suas petições atendidas, pessoas que estão precisando de que alguém se renda ao Deus deles, alguém que está precisando ser curado de enfermidades, alguém que precisa de seus sonhos realizados, uma porta de emprego, Senhor,
Ore comigo, com minha família, e orarei por cada irmão que nesse encontro. O poder da oração, só quem sabe quem ora. Só quem sabe. Existem muitos crentes que não têm coragem ou disposição para se prostrar. Se você não pode se ajoelhar, pode orar sentado. Mas se você pode